noite, e o Senhor me colocou esta palavra no meu coração. Eu quero poder compartilhar, aleluia, esta palavra a você que me ouve na sua casa. Por favor, abaixe teu receptor de televisão, abaixe tudo, não preste atenção para nada, só para esta palavra, porque a palavra de Deus, aleluia, é Deus falando contigo, aleluia. Não sou eu aqui, mas é o Espírito Santo que está querendo atingir o teu coração. Ele quer mudar a tua causa, ele tem poder, aleluia, para curar aidético. Esta semana, num culto de meio-dia, Jesus curou um aidético aqui em Belém do Pará. Há quase 7 anos atrás, eu entrei para dentro de uma UTI. Tinha um aidético, uma senhora aidética, com 14 dias na UTI, com 4 dias de vida para morrer. Jesus disse: entra lá, porque eu vou ressuscitar. Ela foi curada, aleluia. Há menos de 2 anos, eu também estive, aleluia, no hospital regional de Joinville, onde tinha um óbito. Quando eu cheguei lá, a mulher já tinha morrido, aleluia. Eu entrei para dentro da UTI, eu disse: não foi desligado nada, então eu vou fazer o que vim fazer aqui, orar ao Senhor. E quando eu oro ao Senhor, aleluia, aquela defunta que estava lá começa a se mover. Eu penso: ela está morrendo de vez, aleluia. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o nome de Jesus Cristo estava dando vida para aquela mulher. Uma semana depois, ela estava no quarto dando um abraço no seu marido, Vivinha da Silva. Sabe por quê? Porque Jesus é vida, aleluia. Quem diga que não tem solução para a morte, aleluia. O mundo diz isso, mas o meu Jesus, ele é a solução para a vida e também para a morte. Ainda que esteja morto, ele faz reviver. Quantos crentes? Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Oh, maravilha, Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Capítulo 15, versículo 12. A parábola do filho pródigo. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A parábola do filho pródigo. Irmãos, para mim está aqui no norte, nordeste, norte, né? Aleluia, eu ainda me confundo, mas é norte, quase próximo do nordeste. Aleluia, eu venho lá do sul. Aleluia, em julho o Senhor me trouxe para este lugar. Me deu essa família linda ali, a minha esposa, meus 2 filhos. Aleluia, casamos dia 24 de junho. Aleluia, estamos, sabe o que já faz isso? É Deus. É Deus que faz esse negócio, que nos dá aquilo que nos falta. Deus também tem família para ti, tu não fosse esquecido. Aleluia. Eu achava que não, acabou, não, vamos só esperar Jesus voltar. Aleluia. Jesus disse: não, aleluia, eu vou te levar de avião lá para longe para conhecer Elizabeth, aleluia, e vou colocar tu do lado dela, aleluia. Vocês vão ser uma só carne, aleluia. Por isso que eu estou pregando aqui esta noite. Senão eu estaria lá em Santa Catarina, impossibilitado talvez estar aqui. Por isso que Jesus é, aleluia. E disse um certo homem, quem achou diz amém. 15:11, que diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou, aleluia, a sua fazenda, vivendo desoladamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava-se encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava
nada. Aleluia. E caindo em si, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi para com seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho, aleluia, lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu filho: aleluia, sois servo, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão, aleluia, sandália nos seus pés. Trazei um bezerro cevado, matai e comemos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Pode tomar assento, louvando e engrandecendo o nome. Naquilo que estava falando, segundo escreveu Lucas, aleluia, o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, nestas parábolas, nesse texto, aleluia, nesse capítulo 15, nós vemos Jesus falar, aleluia, de três temas sobre esse mesmo texto, sobre esse mesmo assunto. Ele fala, aleluia, depois que murmuravam contra ele, aleluia, que ele se assentava com pecadores. Jesus veio contrariando tudo, aleluia, veio contrariando aquelas pessoas que achavam que eram. Ele disse: eu vim para confundir mesmo, eu vim para, aleluia, fazer confusão mesmo, para que vocês entendam, aleluia, que o meu, aleluia, que o meu somar, a minha matemática é diferente. Aleluia, eu estava vendo outro dia um texto na internet e concordei. Isso está em Mateus também, no capítulo 5. Aleluia, matemática de Deus. Aleluia, o líder, ele é servo. Aleluia, o pobre, ele é rico. O que sofre, ele é feliz. Que é isso? Que loucura é essa? Porque nós que sofremos pela justiça de Deus, aleluia, estamos aqui dizendo: eu sei que vai habitar a justiça na minha vida, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Crente, nós salvos por Jesus Cristo, não olhamos para as coisas deste mundo e nem desejamos ela. Aquilo que Deus nos dá, a gente agradece, corremos atrás, sim, o Senhor nos abençoa, mas que possamos olhar para o céu, olhamos para onde é realmente, aleluia, o nosso alvo, que é a salvação. Eu estou pregando aqui Jesus Cristo, o Salvador, não Jesus Cristo que cura somente, não Jesus Cristo que dá, possa abrir uma porta de emprego, ou que só ressuscita. Eu estou pregando Jesus Cristo, aleluia, que salva, que liberta, é que cura, e que tira o homem do lixo. E como o irmão fez a leitura lá em 1 Samuel capítulo 2 e 8, vai se assentar no meio dos príncipes, vai se assentar na cadeira, aleluia, mais privilegiada da terra. É essa que você está sentada, não é dos Estados Unidos, do Barack Obama, não, e nem aquela que a Dilma saiu, que brigaram tanto. É essa que você está esperando Jesus voltar. Essa é a melhor parte. Crente, você tem tudo, aleluia. Quantos podem louvar a Deus pela sua salvação? Glória a Deus. Oh, aleluia. Homens de Deus, fortalecendo a família. E nesse texto Jesus fala, depois da murmuração, porque eles não acreditavam, eles achavam que Jesus, ele tinha que sentar com o doutor, né?
que Jesus tinha que estar no meio de gente importante da terra, que não tem ninguém importante, mas aos olhos humanos, Deus olha do céu e vê o rico, o pobre, o mendigo, tudo igualzinho, tudo precisando da misericórdia e da salvação por intermédio de Cristo. Não tem não, é porque eu tenho dinheiro, aí não tem, eu posso comprar minha salvação. Há quem está vendendo terra terreno no céu, é mentiroso, aleluia, não existe nada disso. Jesus disse: eu vou preparar lugar, voltarei para vós, não cobrou nada a não ser fidelidade, aleluia. E Jesus, aleluia, ele vem contrariando todas essas coisas. Ele senta com pregador, com pecador, ele senta, aleluia, com prostituta, ele para falar com samaritana, ele faz tudo ao contrário, aleluia, do que eles pensavam que Jesus vinha dentro de um ventre de uma mulher, dentro de um palácio. Jesus nasceu na manjedoura, foi lá no lugar humilde, aleluia. Não queriam acreditar que isso estava acontecendo e começaram a murmurar. E Jesus, nesse tema desse texto, quando ele conhece o coração dessas pessoas e suas murmurações, ele fala, aleluia, sobre a dracma perdida, ou melhor, sobre a ovelha perdida. Ele fala nessa primeira parábola, dizendo: como pode, aleluia, qual dos pastores aqui? Ele usa os pastores porque era muito usado os pastores naquela região. Ele diz: qual do pastor, aleluia, que tendo 100 ovelhas e deixando uma para trás, não deixaria as 99 e não iria atrás daquela uma? Aleluia, qual do pastor não faria isso? E Jesus diz assim: ei, e quando acha, traz no colo, aleluia, e vem se alegrando. E qual da mulher, aleluia, que tendo várias dracmas, aleluia, e sua mãe perdendo uma, não sai em diligência também procurando, e quando acha, aleluia, se alegra com seus vizinhos? E Jesus vem falando o tema, aleluia, realmente daquelas pessoas que a sociedade não queria mais dar importância. Aquela pessoa a qual eu era uma desta, que estava afastado da sociedade. A grade me impedia de chegar na minha casa, a grade me impedia de chegar em qualquer lugar, mas Jesus disse: ei, eu vou ser teu advogado, filho, eu vou mudar a tua vida. Eu aceitei a condição de Jesus na minha vida e ele mudou a minha história. Então eu te dou um conselho aqui essa noite, o primeiro desta mensagem: aceita a condição de Deus na tua vida. Para de reclamar, para de esperar no homem e começa a glorificar e exaltar, porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a resposta, é de lá que Deus manda, como mandou para Daniel, é de lá que Deus manda, como mandou para Ana, aleluia, que não tinha solução, é de lá que Deus mandou Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos deu o direito hoje de poder dizer: tenho o meu nome no livro da vida. Aleluia. Oh, glória. E Jesus agora fala desse moço. Ele não só fala, aleluia, ele não só fala. Baixa um pouquinho esse som musical, por favor. Aleluia, Jesus não só fala, aleluia, obrigado, graças a Deus. Jesus não só fala disso, mas ele agora vem falando de 2 filhos. Existia um homem que tinha 2 filhos na sua casa, aleluia, glória a Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, aleluia, e o mais moço disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aleluia. A primeira coisa que vimos de Deus aqui é a generosidade. A generosidade de Deus, a bondade de Deus para com seus filhos. Aleluia. Oh, alape, açúcar, antape, acanta. Ele disse: pai, dá-me a parte da fazenda. Deus, o pai não discutiu com ele. Tá bom, meu filho, mas o que tu vai fazer? Meu pai, eu vou tentar uma vida talvez mais longe, não estou tranquilo aqui dentro de casa. E pegou a parte que lhe pertencia e partiu, como vimos no texto, por uma terra muito distante. Com dinheiro no bolso, a gente faz amizade,
com dinheiro no bolso, a gente anda até diferente, né? Já visto o camarada andar sem dinheiro, e aquele que anda com dinheiro anda meio diferente. O que tem dinheiro já anda cuidando, talvez, se não tem ninguém para roubar ele. O que não tem já nem olha para trás e diz: se eu for assaltado, quem vai ser assaltado é o ladrão. É assim que acontece, aleluia. Mas saiu com dinheiro no bolso, com a sua herança, aquilo que o pai trabalhou, aquilo que o pai tinha para deixar para ele. Talvez quando partisse era tudo dele, mas ele queria a parte dele, e o pai não falou nada, aleluia. Talvez disse: filho, não vai, fica aqui. O texto não diz isso, mas talvez o pai insistiu: filho, fica em casa. Quantas das vezes talvez o pai levantou hoje: eu vou falar contigo. Quantas das vezes talvez esse pai conversou dizendo: não vai, mas pai, eu quero ir. Então pega, filho, vai, eu te abençoo, aleluia. Mas tu não vai encontrar nada fora daqui. Eu quero dizer para ti que essa noite, ainda que tu passe luta, ainda que tu passe prova, ainda que tu seja humilhado, ainda que te canto Romanagassura, te leve à morte, não saia da casa do papai, aleluia. Deus está falando para ti, aleluia. Tu tem tudo aqui, aleluia. Tudo aqui, aleluia. Tu tem aquilo, aleluia, que o Senhor, Ele, aleluia, te sustenta. Ele sabe até onde pode ir a tua luta. Não adianta abandonar, aleluia, os caminhos do Senhor, tentar encontrar solução em outra parte, aleluia. A solução é você esperar com paciência, e esse esperar é difícil. Ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de esperar. Eu estava no INSS essa semana, estava sentado eu com a minha esposa, e naquela oportunidade demorou, e eu vi algumas pessoas perturbadas por saber que estavam ali esperando. Eu disse para minha esposa: olha, nós estamos ganhando para ficar sentado aqui, mas ninguém quer esperar, aleluia. É verdade, todos que estão lá têm benefício, estavam sentados esperando receber ali a perícia, mas ninguém gosta de esperar. Mas esperar é algo muito bom. Espera com paciência, não ultrapasse o da aleluia, aquilo que não é para ti, aleluia. Fique na posição que Deus te colocou, aleluia. Ou se não, volte para a posição que dê para a Súria, que Deus vai te honrar de uma maneira muito maravilhosa. Espere no Senhor. 64:4 de Isaías diz que nunca se ouviu um Deus, nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalhe para todo aquele que nele espera. Então espera no Senhor, fica quietinho aí, somente abra a boca e glorifica, e agradeça pelo pão, agradeça pelo filho, agradeça pela situação, agradeça que Deus está indo a teu encontro. Aleluia. Bendito seja. Esse moço não teve paciência e pegou metade que foi embora. Como já disse, dinheiro no bolso é festa, amizade, amigos. A coisa é boa quando a gente tem para oferecer alguma coisa para alguém, mas quando começa a acabar o negócio, até o amor foi embora. É verdade, acabou o dinheiro, acabou o amor, encontra até aí fora algumas mulheres que demonstram um amor tremendo, mas é por causa do teu dinheiro, pelo que tu dá muitas vezes. Não é aquela que vai assumir contigo lá no altar aquele compromisso na tristeza, na gassúbia, na angústia. E terminou o dinheiro, acabou o amor, acaba tudo. E esse moço, ele começou a ficar sem dinheiro, e agora também começa a ficar sem amigos. Os amigos já não querem saber mais dele, já não era mais visto, aleluia, da forma como ele era visto, e começou já a se sentir solitário. A amizade dele que ele tinha por causa do seu dinheiro lhe trazia algum conforto, mas não trazia, aleluia, segurança, porque o dinheiro acaba, mas aquele que permanece em Jesus Cristo, está em Jesus Cristo, permanece para sempre. Aleluia,
Abraçúria. Quem está permanecendo em Cristo aqui, permaneça. Aleluia. Tu tem tudo na casa do Pai. Verdade, Senhor. Aleluia. E aí começou a padecer necessidade. O amigo foi embora, eu creio que ele bateu na casa lá. Ei, fulano, tu lembra a festa que nós fizemos lá? Ô, rapaz, tu tá aqui, o que aconteceu contigo? O que tá? Teu sapato furado, roupa suja. Tu tá mais naquele hotel bonito lá, não? Cadê aquela... Não, porra, rapaz, acabou o dinheiro. Eu vi uma reportagem no Fantástico que quase 100% de pessoas que ganharam na Mega Sena terminaram em nada, ficaram pobres. Eu vi do tempo que eu vi isso, essa matéria, e que pessoas que ganharam 100 mil, 10 milhões, eu não sei quanto, mas muito dinheiro, que podiam investir, mas faziam da roupa descartável, não lavavam a roupa, jogavam fora, dinheiro não vai acabar. Eu tenho 100 milhões no bolso, eu tenho 10 milhões, o dinheiro não vai acabar. Aí esqueceu até da família. Teve um que até esqueceu da mamãe. Quando ele volta para casa da mamãe, a mamãe estava com a mesma casa, faltando tijolo, faltando tudo. Ele achou que ele ia ficar longe da casa da mamãe, mas quando acabou do papai, mas quando acabou o dinheiro, ele lembrou da casa da mãe e ouviu o depoimento triste dele, que disse assim: olha, eu pensava que o dinheiro não ia acabar, mas tudo se acaba, tudo passa, acredite, crente, aleluia. Talvez você não tenha R$1 no bolso aqui esta noite, mas tu tens um tesouro, tu talvez está sendo humilhado, mas ninguém tem o conforto que tu tem, que é o Espírito Santo. Talvez tu está sendo perseguido, mas ninguém tem uma aeronave maior do que a mão de Jeová, que te faz caçar por cima de tudo, e tu vai dar glorificar a Deus. Acredite, esse moço acreditou nas coisas materiais, achou que ia viver desoladamente, sem, aleluia, vivendo da segurança daquilo que tinha. Mas como já disse, acabou. Começa, eu creio, a bater nas portas, não acha nem quem te dá um prato de comida. Que é isso? Não tem ninguém que abre a porta para ele, e ele chega a um dos moradores daquele lugar, um dos fazendeiros, e pede emprego, e olha o emprego que deram para ele. O que ele era? Judeu, da Barcaçúria. E é isso que o diabo faz. Ele quer tirar eu e você. A Bíblia diz que Satanás, ele, aleluia, ruge, como um leão, tentando, como um leão, não é um leão, porque leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, como um leão, tentando tragar, aleluia, os filhos de Deus. Satanás faz isso, mas não saia do perímetro em que o Senhor te colocou. Fica na tua posição, aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E este moço agora foi para onde? Apacentar porco. O que era? Ele era um judeu. Sabe o que é isso? Era uma humilhação muito terrível. Se fosse apacentar ovelha, ou apacentar qualquer outro animal, ainda ficaria mais bonito. Mas apacentar porco, aleluia, era o pior serviço, aleluia, que um judeu poderia ter. E é isso que o mundo tem para nós. É isso que o mundo oferece para quem não tem Jesus. O mundo nos oferece lixo. O mundo nos oferece, nos faz até pensarmos que estamos brilhando por causa do sucesso, aleluia, por causa de algumas coisinhas, mas que nós possamos dar glória a Deus em tudo que nós temos e que nós adquirimos e usamos com sabedoria, aleluia, e agradecemos a Deus pelo muito e também pelo pouco, porque este moço agora, ele começa a alimentar os porcos e desejava comer do alimento
entre o que os poucos comiam. Sabe o que é isso? É mais imundício ainda. É isso que Satanás fez contigo. Você que está me ouvindo, talvez não está aqui, aleluia, mas Deus está me falando aqui, aleluia, que Satanás só te fez sofrer, e nesta semana ainda ele te disse para tu tirar a tua vida. Rápia canto, e diz o céu para ti: há esperança para a tua vida, há esperança para ti. Tu que me ouve, entrega teu caminho ao Senhor, volta para a casa do Pai, entra pelo caminho, porque Ele tem vida e vida com abundância. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia, Deus. E de repente ele diz: ei, não tem mais solução para mim. Olha a minha situação. Ele se lembrou da casa do Pai, lembrou da fartura que ele tinha. Ele disse: ei, aleluia, caiu em si. Primeiro que ele tomou uma atitude irracional de sair da casa de Deus. É irracional, porque quando tentamos deixar o Senhor, é irracional esse negócio. Nós não estamos pensando bem, nós estamos ficando doido. Aleluia, aquele que deixa Jesus está maluco. Aleluia, está precisando de talvez até um profissional. O profissional profeta de Jesus Cristo, aleluia, procura e diz: irmão, Satanás está tentando lutar comigo, ora por mim, me ajuda, porque eu não quero sair. Aleluia, não tome atitude irracional. Esse moço tomou. E de repente ele disse: ei, eu vou me levantar. Começou a raciocinar de novo. Vamos ler um texto aqui de Ana. Ana também estava sendo humilhada por mais de 10 anos, por uma atitude dela de chamar uma segunda mulher para dentro da sua família, porque não podia gerar filhos. E a Bíblia diz que ela vinha de ano em ano em Siló, os irmãos conhecem, sendo humilhada, sendo maltratada. Ela recebia o melhor do seu esposo, o esposo dava o melhor para ela, mas ela tinha um vazio dentro dela. Talvez você tenha tudo e esse vazio está dentro de ti. Esse vazio só Jesus pode preencher. Ana, só Deus podia fazer. Ela era estéril, não podia ter filho. A medicina da época não tinha condição, mas a Bíblia diz no capítulo 8 de 1 Samuel 1:8, diz que Ana se levantou, aleluia, e foi para casa depois de comer e beber em Siló. Ana se levantou lá para a Súria, aleluia, aleluia. Ana se levantou. Eu quero dizer para ti que essa noite, te levanta da onde tu está, te acorde, aleluia, ó dormente, aleluia, que o Senhor está vindo sobre ti e Ele quer te dar vida, Ele quer devolver tudo que é teu, aleluia. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para fazer o impossível na tua vida. Ana se levantou, esse moço se levantou e foi dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu. Reconheceu que errou. Primeiro, atitude. Segundo, reconhecimento. Quantos que nós vemos que vem com a emoção aqui à frente? Aceitou Jesus em 50, mas um só fica. Aleluia, porque não fez a confissão dizendo: pai, aleluia, pequei contra o céu e perante ti. Quem errou foi eu, pai. Ó pai, não me interessa o que você. Há muitos que voltam para a casa do pai, e aquele está voltando na posição que está, era pastor. Então continua pastor, continua sendo servo. E ele reconheceu dizendo: ei, eu vou dizer: pai, eu quero ser um dos trabalhadores do pai. A Bíblia diz que ele tomou a iniciativa, não só de reconhecer, não só de ter atitude, mas ele se levantou, pastor. Ele tomou a atitude de ser, bateu no peito: chega de sofrimento, chega de viver nessa vida,
desoladamente. Chega de sofrer. Eu vou ter com meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. E ele não só disse como foi, é o encontro da sua casa. Aleluia. Talvez na sua caminhada ele dizia assim: meu Deus, será que papai vai me receber? Será que papai vai estar vivo ainda? Será que a minha esperança ainda, talvez na sua caminhada, a Bíblia não diz, mas quantas vezes Satanás diz: ei, não adianta, volta lá para sentar pouco, rapaz, para ti não tem mais jeito, não adianta lutar pela tua vida. É isso que Satanás faz. Desista do teu sonho, nada disso, tudo tu já perdeu, tu não vai conseguir mais nada. Eu quero dizer uma coisa aqui, uma palavra profética para ti aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus vai restituir tudo aquilo que Satanás te fez passar envergonhado. Aleluia. Tudo aquilo que ele te tirou, Deus vai restituir. É importante também reconhecer que ele é Deus, que ele é Deus e que nós não somos nada. Aleluia. Oh, glória. Esse moço reconheceu. Verdade, Senhor. E talvez, como já disse, na sua caminhada, mas ele teve força. Ele disse: não, eu creio que o Espírito Santo estava ali, empurrando. Não foi ele que fez, não foi ele com sua força que chegou até lá. Eu creio que o Senhor carregou ele no colo. Aleluia. E ele chegou. E quando ele viu, aleluia, a porteira, ele viu também o seu pai. Ele viu o pai de braços abertos. Aleluia. Aquilo tudo que Satanás dizia para ele, que o projeto dele tinha acabado, que não adiantava mais, queria ser discriminado, até foi, mas o pai pelejou por ele. Aleluia. E ele olhou para o pai estava, ele estava barbudo, sujo. Aleluia. O pai reconhece o filho de qualquer forma. De longe ele olha para o filho e sai correndo. É meu filho que está chegando, é meu filho que está chegando. Eu creio que Jesus, aleluia, que o pai daquela família, aleluia, talvez até ele ficou meio assim, será? Mas é ele sim. Aleluia. O filho achava que ia ser chicoteado, humilhado pelo pai, mas coisa ao contrário. Ele abriu os braços e ele está com os braços perto de para grudar na baçúbia canta e te dar um abraço e dizer: filho, eu te amo, filho, eu tenho o melhor para ti. Ei, para Súria Nábia canta, você que me ouve, talvez você está se sentindo destruído no lugar que tu está, mas o pai está te dizendo: ei, filho, volta a acreditar naquilo que eu tenho para ti, porque eu tenho o melhor. Eu vou te dar tudo de novo, eu vou te dar anel, eu vou te dar veste nova, eu vou te dar identidade de novo, é que eu sou Deus e quem manda sou eu. E uma vez Deus falou e abraçou a causa, pastor, não tem ninguém que possa se levantar contra ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha só o amor de Deus. Aleluia. Demonstra o amor de Deus nesse texto. Glória a Deus.